Estou aqui para fazer mais uma apresentação de um experimento conhecido como elevador hidráulico. Então, antes de fazer essa apresentação, eu vou falar quais os materiais usados para fazer esse experimento. Temos aqui uma caixa de papelão, onde tiramos o fundo da caixa, então ela ficou uma caixa vazada. Então precisaremos ainda de 4 caixinhas de fósforo. Usamos também 4 seringas, 2 de 5, uma de 10 e outra de 5. E as mangueirinhas, aquela mangueira para soro encontrado facilmente em farmácias. Bem, está aqui o experimento pronto, e esse experimento ele tem o objetivo de mostrar o princípio de Pascal no funcionamento desse elevador hidráulico. E para recordarmos, o princípio de Blaise Pascal, ele diz o seguinte: o seu enunciado: a variação de pressão sofrida por um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente onde está contido. Ou seja, todo ponto que for aplicada uma força aqui, essa força que será aplicada aqui terá a mesma força nessa outra seringa, com a mesma intensidade. Então temos aqui a ideia desse experimento. O funcionamento dele é baseado na transmissão de pressão exercida da área da coluna menor até a outra coluna, da coluna maior, elevando os objetos sobre a coluna. Então vamos ver aqui, essa daqui, vou virar aqui para vocês verem, essas duas seringas têm o mesmo volume, essa é 5, essa é 5, então a força que eu vou aplicar aqui nela será a mesma força que levantou. Eita, caiu aqui. Agora aqui vamos ver com a seringa diferente. Essa daqui é a de 10 e essa é a de 20. Então, essa força, aqui eu estou aplicando uma força maior, porque o êmbolo, que é a área, é menor, por isso que tem que ser maior a força. Tá vendo? Foi maior. Agora quando eu for aplicar força com o êmbolo menor, eu já não vou ter tanta dificuldade. Tá vendo? Já subiu mais fácil. A força que foi aplicada aqui é menor do que a daqui. Por que isso? Porque a área desse êmbolo aqui é menor. Então, quando eu aplico essa força no êmbolo menor, ela vai com a mesma intensidade, mas só que a facilidade de levantar é menor, porque a área desse êmbolo aqui é maior. Agora vamos fazer essa explicação matematicamente para que os senhores possam entender melhor. Bem, está aqui a explicação matemática da coisa. Aqui. Pronto, parou. Bem, aqui vai a explicação da parte prática que nós vimos. Tem aqui como se fosse as seringas com os mesmos volumes, de 5 e de 5. O êmbolo de cada um desses, então são áreas. Essas duas áreas, a área 1 e a área 2, elas são iguais.
Então aqui é aplicada a força 1 e aqui a força 2. Então é o seguinte, a área 2 sendo igual à área 1, a força que vai ser aplicada no 1 é igual à força que irá deslocar a área 2. Então, pressão iguais. As duas pressões são iguais, então as áreas iguais, as forças serão as mesmas. Então, relembrando, a pressão é a força sobre a área. Já no caso das seringas com as áreas diferentes, ou seja, aquelas de 10, a maior, com a de 5. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente aplica uma força nessa área 1, aqui, essa força ela vem com a mesma intensidade. Então isso quer dizer o seguinte, a área 2, quando ela for maior do que a área 1, a força 1 ela será menor do que a força 2. Essa força que eu aplico aqui, ela vai ser menor do que essa força. Então, um exemplo, se aqui tiver um peso de 10 quilos nesse lado daqui, eu vou aplicar uma força aqui de, digamos, 3 quilos, porque eu vou aplicar uma força menor. É tanto que vocês viram que eu tive dificuldade em aplicar a força da área maior para a área menor, mas aqui na área menor para a área maior eu aplico pouca força. Agora, fazendo o inverso, se a área 2 ela for menor do que a área 1, então a força 1 ela vai ser maior que a força 2. Então, e tudo isso terá um deslocamento. Se eu tenho esse volume aqui, na área 1, eu tenho esse volume, eu vou deslocar ele vai subir, então vai ter o deslocamento desse volume aqui. Ou seja, se eu tiver 2 milímetros aqui a mais, esse 2 milímetros vai passar para lá. Só que aqui a área é maior, então o deslocamento será de 1 milímetro. Será sempre a metade desse deslocamento, porque a área aqui é a maior. Então, esse aqui é o elevador hidráulico que nós apresentamos. Espero que todos tenham entendido e até mais, até o próximo experimento. Sou aluno de Física da Uncisal, meu nome é Cidione Silva. É isso aí, estamos aí e até o próximo experimento.